Boa tarde! Hoje a gente vai começar a nossa semana 3, a aula de revisão 3 para vocês, sexto ano. Hoje é uma aula diferente, por quê? A parte de revisão de conteúdo a gente já encerrou, né? Na primeira foi a unidade 1 e na segunda a unidade 2 referente à cartografia. Para essa terceira aula, eu reservei esse espaço para a gente fazer algumas correções de exercícios que ficaram pendentes. Exercícios que ou a gente acabou não conseguindo ver na live, ou eu não postei vídeos sobre eles, então segue aqui agora, né, no YouTube oficial da escola, a correção desses exercícios. Então eu vou pedir para vocês abrirem lá o volume 1, né, o livro do primeiro bimestre, na unidade 2, a página 46. É a partir desta página que nós temos exercícios pendentes. Então, se precisarem, pausem o vídeo, abram o volume 1 na página 46 para a gente poder dar continuidade. Então, continuando, a gente tem na página 46, primeiro exercício. Qual é a escala cartográfica, ou o que é escala cartográfica e qual a sua função? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é saber a diferença entre escala geográfica. Escala geográfica é diferente de escala cartográfica. Escala geográfica é totalmente diferente de escala cartográfica. A gente tem a escala geográfica sendo aquela noção dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Os fenômenos que vão do local até o global. A escala que a gente está estudando nesse momento é a escala cartográfica. É a escala que nós já comentamos na revisão da semana passada. É aquela escala que nós utilizamos para que o mapa possua relação com a realidade. Então, a escala cartográfica ela é um instrumento para que o mapa possua proporção e relação com a realidade. Vamos até acompanhar a resposta aqui do livro. É a proporção entre as medidas reais e as medidas representadas em um mapa. Então, por exemplo, esse mapa tem uma escala de 1 para 1 milhão. Né? O mapa possui uma escala de 1 para 1 milhão. Isso é escala cartográfica. O que isso quer dizer? Que a realidade foi diminuída 1 milhão de vezes para caber dentro desse mapa. Então, é aquela medida, é aquela relação entre a realidade que está sendo representada no mapa. Continuando aqui, sua função é indicar quantas vezes as medidas reais foram reduzidas para a produção da representação. Por meio delas, podemos determinar distâncias reais. Então, a gente determina 1 milhão de centímetros no mapa equivalem a 1 centímetro na vida, ao contrário, né? 1 milhão de centímetros na vida real equivale a 1 centímetro no mapa. Professor, mas 1 milhão de centímetros é muito complexo, né? Muita distância em centímetros para a gente decorar 1 milhão. Muito simples, transforma em quilômetros. Lembra como é que a gente faz? Corta 5 zeros. Pronto! 1 centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros na vida real. E aí você consegue ter uma noção dentro daquele mapa quais são as distâncias na vida real. Então esse é o principal motivo e sentido da escala. Estabelecer uma proporção entre a realidade e o que está sendo representado no mapa. Número 2. Qual a diferença entre a escala numérica e a gráfica? Isso a gente também já trabalhou semana passada. Bem tranquila a diferença. A numérica é representada por uma fração, igual eu coloquei aqui no quadro agora há pouco. 1 para 1 milhão, 1 para 100 mil, etc. Então a numérica, a escala numérica, ela é representada por uma fração. Enquanto a escala gráfica é representada por literalmente uma barra com um gradiente, né? Uma barrinha onde eu coloco a minha régua em cima dela e eu vou ter uma relação de que 1 centímetro equivale a tantos quilômetros, lá, X quilômetros
na vida real, literalmente colocando uma reguinha em cima do mapa. Vamos até observar a resposta que está aqui no livro. A escala numérica representa uma proporção entre a medida no mapa e a medida na realidade, que a gente acabou de citar, em forma de fração, né? Em forma de uma divisão. Já a escala gráfica é representada por uma barra dividida em espaços regulares, geralmente milímetros, na cada qual intervalo representa uma distância real, geralmente medida em metros ou quilômetros. Daí você tem lá a barrinha dividida em milímetros e a medida de 1 centímetro, né? 10 milímetros. E esse 1 centímetro vai representar tantos metros ou quilômetros na vida real. Continuando o exercício 3 ali da página 46. Converta as medidas que estão em centímetros para quilômetros. Então, muito fácil. É só eu cortar 5 zeros. Né? Por quê? Porque eu tenho o centímetro, o decímetro, o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, eu tenho literalmente 5 casas, né? 5 casas que formam a distância entre o quilômetro e o centímetro. Então, sempre quando eu for fazer essa conversão da escala numérica para gráfica ou da gráfica para numérica, eu sempre vou adicionar 5 casas ou recuar 5 casas. Quando a gente está tratando de zeros, fica muito mais fácil. Por quê? Porque daí eu só vou cortar 5 zeros ou adicionar 5 zeros. Então a gente tem, por exemplo, a letra A lá do número 3. 5 milhões e 600 mil centímetros. Muito fácil. Se eu tenho 5 milhões e 600 mil centímetros, o que eu vou fazer? Converta as medidas que estão de centímetros para quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5. 56 quilômetros. Então, quer dizer que 5 milhões e 600 mil centímetros são 56 quilômetros. Resposta: 56 km. Letra A. Muito fácil. É só prosseguir com esse processo, né? Continuar com esse processo. A próxima, 500 mil centímetros. Corto 5 zeros dos 500 mil centímetros, eu tenho 5 quilômetros. Cortei 5 zeros ali, ó, na letra B. Cortei 5 zeros de 500 mil centímetros, eu tenho 5 quilômetros. E a letra C, essa letra C eu até vou colocar no quadro, que ela é um número maior. São 126 milhões e 300 mil centímetros. É a mesma coisa, não tem segredo. 126 milhões e 300 mil centímetros, eu corto novamente 5 zeros, eu tenho 1.263 quilômetros, ó. 1.263 km. Coisa mais simples do mundo, mais fácil do mundo. Só cortar 5 zeros. Professor, e se fosse um número que na casa aqui, ó, da dezena de milhar para baixo, fossem algarismos, né? Não fosse zero, o que eu faria? Só cortava? Era só andar com a vírgula, né? Era só andar com a vírgula e estava tudo certo. A gente ainda chegaria nesse valor, só que com 1 ou 2 números após a vírgula. É só andar 5 casas. Como aqui a gente tinha zeros, cortei os zeros. Escreva por extenso as escalas a seguir. Então a gente tem ali a número 4. Número 4. Escreva por extenso as escalas a seguir. Muito fácil, como eu disse, é uma fração, uma relação de fração, de divisão. Então, o número 4, a letra A. 1 para 25 milhões. Você pode escrever 1 para 25 milhões, 1 por 25 milhões. Tranquilo? Fácil. Letra B. 1 por 3 mil, 1 para 3 mil. E a letra C. 1 por 25, 1 para 25. Muito tranquilo ali, ó. Né? Perdão, não é 25, é 125. Então, ó. 1 por 125, 1 para 25. Tranquilo. É uma fração. Continuando. Agora a gente entra nas questões um pouco mais complexas. Então, lá. Um piloto deve sobrevoar 3 cidades em um dia. De acordo com o seu mapa, com escala de 1 para
200 mil. Então, a gente tem ali, ó, na número 5, né, a questão 5, o nosso primeiro dado importante, a escala do mapa. É uma escala de 1 para 200 mil. O nosso primeiro dado importante desse exercício. O piloto deve sobrevoar 3 cidades em um dia. De acordo com o seu mapa, a sua escala é de 1 para 200 mil. Então, já vamos armar um esqueminha. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é o ponto de partida do piloto, ponto P. Ele vai percorrer até a cidade A, depois até a cidade B, depois até a cidade C. Ponto de partida, primeira cidade, segunda cidade, terceira cidade. Então vamos lá. De acordo com o seu mapa, com escala de 1 para 200 mil, a primeira cidade fica a 12 centímetros do ponto onde ele está. Opa! Então o ponto onde ele está é esse. A primeira cidade lá no mapa está a 12 centímetros de distância. Vamos guardando a informação. A segunda fica a 6 centímetros da primeira. Então a segunda está a 6 centímetros da primeira. E a última cidade fica a 22 centímetros da segunda. 22 centímetros. Vejam que a parte de matemática, de aritmética em si, a gente vai realizar ali contas de soma e multiplicação. É muito simples. O importante nesse tipo de exercício é saber armar o problema para você conseguir resolver ele de forma mais fácil. Então, quantos quilômetros o piloto deverá sobrevoar no dia? Primeira coisa, a escala está me dizendo que 1 centímetro no mapa equivale a 200 mil centímetros na vida real. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esses centímetros em quilômetros. Como que a gente faz isso? 1, 2, 3, 4, 5 cordas, 5 zeros. Coisa mais tranquila do mundo. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 2 quilômetros na vida real. Pronto, matei a charada, resolvi o problema. Se aqui são 12 centímetros e 1 centímetro no mapa equivale a 2 quilômetros, 12 vezes 2 eu tenho o valor em quilômetros. 12 centímetros, aqui eu vou ter 24 quilômetros. Professor, como você chegou no número 24? Fiz uma multiplicação. 2 vezes 12, 24. Tranquilo. Próxima, 6 centímetros. Qual que é o valor em quilômetro? 12 quilômetros. 12 quilômetros. E o último, 22 vezes 2, 44 quilômetros. E agora é só somar. Quanto que dá ali a soma? 24 mais 12, 36. 36 mais 44, 80. Tem dificuldade com a adição? Arma conta. Coloca um embaixo do outro, faz a soma, faz a adição. 24 mais 12, 36. 36 mais 44, 80. O piloto percorreu 80 quilômetros no dia. Beleza? Tranquilo, facílimo. Contas de adição e multiplicação por 2, tabuada do 2. O que é complexo? É saber armar esse esqueminha aqui, o problema, para poder resolver. 6. Observe as escalas gráficas a seguir e registre suas respectivas escalas numéricas. Então, a 6, a gente vai fazer o caminho inverso do que a gente fez até agora. Porque agora a gente vai transformar a gráfica na numérica. Então, em vez de cortar os 5 zeros, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar os 5 zeros. Então, por exemplo, a letra A. Eu tenho na escala gráfica que 1 centímetro é igual a 20 quilômetros. Como que eu faço a escala numérica? Eu adiciono 5 zeros. Então, olha lá. 1 centímetro é igual a 20 quilômetros. Adiciono 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena milhar, centena milhar. Eu tenho que essa escala é 1 para 2 milhões. Vamos ver se está certo? Está certo aqui. Viu? A letra A, da número 6, é 1 para 2 milhões. Como que chegou nisso só jogando 5 zeros aqui do lado?
Coisa mais fácil do mundo. Letra B, a escala é 1 para 250, 1 centímetro igual a 250 km na vida real. Adiciona 5 zeros, fica 1 para 25 milhões. Então a letra B é 1 para 25 milhões. Letra C, 1 centímetro equivale a 10 km na vida real. Adiciona-se 5 zeros, eu tenho aqui 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão, resposta da letra C. Vamos dar continuidade ali na 47, página 47, tratando de mapas temáticos, da importância do tema do mapa, o que esse mapa vai representar. Então eu tenho lá aquele mapa, Brasil, domicílios com geladeiras. 1. Qual é a principal informação apresentada no mapa? A porcentagem de domicílios com geladeira no país. O tema, a informação principal do mapa sempre estará no subtítulo. Lembra aquilo que eu expliquei? O título é o lugar, é a porção do espaço geográfico representada no mapa, e o subtítulo é o seu tema, a sua principal informação. 2. Escreva o nome de 3 unidades da federação que apresentam os maiores percentuais de domicílios com geladeira. Então são todas essas aqui, basicamente do centro-sul do país, pegando ali um pedacinho ainda do norte, mas são os estados mais desenvolvidos social e economicamente. Então poderia colocar São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, entre outros. 3. Escreva o nome de 3 unidades da federação que apresentam os menores percentuais de domicílios com geladeira. Então, esses estados aqui do Nordeste e do Norte que apresentam esses menores percentuais. Tinha que escolher 3, podia ser Pará, Amapá, Amazonas, Piauí, a Bahia, poderia ser um desses. 4. Algum padrão ou algo em comum na distribuição dos 2 grupos citados nas questões anteriores? Escreva o que você percebeu. Sim, há um padrão. A gente tem a região centro-sul do país, que é a região mais desenvolvida, mais urbanizada, mais industrializada, com mais acesso à saúde e educação. Justamente essa região que possui um maior acesso às geladeiras. Então a geladeira, apesar de parecer algo básico, mas ela é sim um indicador socioeconômico. Existem regiões do país onde ainda hoje, 2020, uma porção muito pobre, miserável da população não tem infraestrutura, não tem acesso à geladeira. Muitas vezes não tem nem energia elétrica chegando em casa. Continuando, a correção sobre os mapas temáticos ali na página 48. Então vamos lá. O primeiro mapa aqui ficou letrinha A, é um mapa político. O segundo ao lado, na parte de cima, é letra C, é um mapa de unidades de conservação. Na própria legenda a gente consegue obter a resposta. A legenda sempre vai me descrever do que se trata o mapa, vai me ajudar a ler o mapa. Então, a Parque Nacional, Reserva Extrativista. É óbvio que esse é um mapa que está tratando de unidades da conservação. Letra D é esse mapa aqui das redes de transporte. Esse mapa inferior no canto esquerdo é o mapa de redes de transporte, está mostrando aeroporto, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias. E o último aqui do canto inferior direito é a letra B, é um mapa ali que trata dos tipos de clima que a gente encontra no nosso país, os tipos de clima do Brasil. Para fechar então a correção, nós temos os últimos exercícios ali, das 52 e a 53. Então, abram lá na 52 e 53 e a gente fecha a correção de hoje, né? 54 também. Abram lá na 52. O material de apoio, na página 4, ali na número 1, né? Ele vai dizer que na página 4 do material de apoio há um recorte de uma carta topográfica, cuja escala é 1 para 50 mil. Então, uma escala bem aproximada, né? Como se você estivesse vendo de cima ali de um avião, por exemplo. O que representa, por meio de curvas de nível, detalhes importantes do terreno. Observe detalhes da carta e faça as atividades. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer, essa parte de curva de nível não é cobrada nem no ensino médio. Isso está aqui mais a título de curiosidade. Então, até eu não vou comer muito tempo do nosso vídeo de correção descrevendo isso em detalhes, porque
curvas de nível está a título de curiosidade, nem no ensino médio é cobrado. Curvas de nível é algo para nível superior. Engenharia cartográfica, cartografia, geografia, etc. Então, só vou passar as respostas. A. Qual é a maior altitude registrada? 659 metros. B. Liste algumas referências próximas do local mais elevado da representação. Nascentes do Ribeirão da Onça, Fazenda Santa Clara, próximo a Borrasópolis. C. Qual a altitude mais baixa registrada na carta? 399 metros. Liste algumas referências do local menos elevado da representação. Fazenda da Sônia, Sítio Nossa Senhora Aparecida. E. Qual é a cota altimétrica entre as curvas de nível? É aproximadamente 20 metros. 20 metros de desnível de uma curva para outra. O que ele quer dizer com isso? É que quando eu tenho aquelas curvas no mapa mostrando que o terreno está se elevando, como se aqui, por exemplo, aqui fosse o topo do morro, a cota entre uma curva e outra são 20 metros. O terreno vai se elevando 20 metros. 2. Sobre o mapa Brasil Físico, da página 51, e o perfil topográfico que o acompanha, responda as questões a seguir. Qual é a principal informação apresentada do mapa? Muito fácil. Ele é um mapa topográfico, ele apresenta o quê? As diferenças do relevo no Brasil. Ele tem um gradiente de cores, que vão de cores mais frias até cores mais quentes. Quanto mais próximo do verde escuro, mais baixo. Quanto mais próximo ali do marrom escuro, mais alto, maior a altitude do relevo. Então ele representa o relevo do Brasil e as diferenças de altitude. B. De acordo com o mapa, onde estão as regiões de menor altitude do nosso país? As planícies dos grandes rios, o Pantanal, toda a região de costa, a região costeira, litorânea. Então, as regiões de planície, planície amazônica, planície do Pantanal, regiões costeiras. C. Onde estão as regiões com maior altitude? Ao longo das serras, Serra do Mar, que vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, e lá no norte do país, lá no próximo ao Planalto das Guianas, na Serra de Roraima, onde a gente tem até o ponto mais elevado do Brasil, que é o Monte Roraima. O que representa o perfil topográfico abaixo? Então, abaixo do mapa, vocês podem observar na página, que a gente tem um perfil topográfico, é como se o mapa, eu estou vendo o mapa nesse sentido, como se eu deitasse o mapa e cortasse o perfil do país, ali da Bahia até o Pantanal, e visse de lado as variações do relevo, observasse o relevo do Brasil de lado. Uma variação vertical, uma variação do nível do mar até o ponto mais alto. Ele até vai trazer aqui, ele vai de Salvador até a planície do Pantanal, representando o mapa. São variações bem suaves ali, a gente tem mais no interior da Bahia, pontos mais elevados, depois ele vai ter pontos mais elevados de novo ali no Planalto Central, no centro-oeste do Brasil. Vamos fechar então agora o Organize Suas Ideias e a Hora do Estudo. Então, Organize Suas Ideias, bem legal, bem tranquilo, é muito útil para estudar, justamente o nome já explica, a gente coloca os pontos centrais, as palavras-chave do conteúdo e a sua descrição, o significado delas. Então, olha, representações do espaço de suas características físicas e humanas, que podem ser elaboradas com base em critérios técnicos. São os mapas, muito tranquilo. Profissionais que elaboram e produzem os mapas, são os cartógrafos. Classificação dos mapas com base nas características das informações representadas. Entre os mais utilizados podem se citar o econômico, social, ambiental e cultural. São os mapas temáticos, os mapas que possuem um tema, que vai trazer algum dado, alguma informação para a gente. Localizado geralmente na parte superior do mapa, apresenta dados sobre o lugar, traz o tipo de informação. É o título do mapa, muito fácil, é o título. Apresenta informações fundamentais para a compreensão do conteúdo de um mapa, por meio de convenções cartográficas. É a legenda, bem tranquilo também. A legenda ali trabalha com símbolos, cores, me ajuda a ler as informações daquele mapa.
Sistema de orientação, né, realizado em geral com auxílio de uma rosa dos ventos, pontos cardeais para eu poder me orientar através daquele mapa, o sistema de orientação. Sistema de linhas imaginárias traçadas sobre o planeta que formam uma malha com a qual é possível localizar com precisão qualquer ponto na superfície terrestre. Coordenadas geográficas. E conjuntos de faixas imaginárias em formas de arcos com medida de 15 graus de longitude. Cada uma corresponde a uma hora com fuso horário, sistema de fuso horário que a gente também viu semana passada. Aqui a gente tem a rosinha dos ventos, ali começando na número 1 do Hora do Estudo, muito fácil, né? Então, norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Então, indo em sentido horário, né, os pontos cardeais e os colaterais. Bem facinho, bem tranquilo. Qual a relação entre os pontos cardeais e o movimento aparente do Sol? É muito tranquilo, né? O Sol tem um movimento aparente, onde ele nasce a leste, por isso que eu consigo me orientar pelo leste, por isso que o leste se chama também de Oriente, e se põe ao oeste, ao ocidente. Então essa é a relação que o movimento aparente do Sol possui com os pontos cardeais. A partir desse movimento aparente dele, eu consigo traçar os pontos cardeais. E para fechar a página 54, a 3. Escreva o nome do ponto colateral que fica entre os pontos cardeais indicados. Muito fácil, né? Entre o norte e o leste, nordeste. Sul e oeste, sudoeste. Oeste e norte, noroeste. Leste e sul, sudeste. Muito facinho. Quem fez a anterior consegue responder essa. Relaciona as colunas ali na 4. Então, é a distância medida em graus da linha do Equador até qualquer ponto na superfície terrestre, né? Ao norte ou ao sul. É a latitude. Distância do Equador, latitude. Distância medida em graus do meridiano de Greenwich até qualquer ponto do planeta é a longitude. Então, distância do Equador, latitude, de Greenwich é a longitude. Então, ali na 4 ficou 3, 4, próxima coluna. São linhas ali imaginárias paralelas ao Equador que circulam a Terra somando 90 graus. São os paralelos. E a última são arcos imaginários que ligam os polos. Né? O inicial é Greenwich. São os meridianos. Então o número 4 ficou 3, 4, 1, 2. Próxima, questão 5. Consulte o mapa e preencha as lacunas. Então a gente tem um mapa muito fácil. Como é que eu vou fazer? Eu vou relacionar os meridianos com os paralelos. E aí eu vou chegar no valor. O ponto A, 30 graus norte de latitude, 120 graus oeste de longitude. Então, tá aqui, ó, ponto A, longitude, 120 graus oeste. O ponto B é o próximo, aquele de 30 graus sul, 60 graus leste. É o ponto B, ele está mais abaixo no mapa ali. O C, ele está a 60 graus norte. Aquele que a latitude é zero, né? Então, o que quer dizer quando a latitude é zero? Ele está na linha do Equador. E a longitude é 30 graus oeste, é o ponto D, está no meio do Oceano Atlântico ali. Ponto E, 60 graus sul, 120 leste. Ponto F, 30 graus norte. O G também está na linha do Equador, 60 graus oeste, está no meio da Amazônia ali mais ou menos. Então se ele está na linha do Equador, sua latitude vai ser 0 graus. E o H é 60 graus norte, 90 graus leste. E a última, número 6. Com base em seus conhecimentos sobre cartografia, responda as questões propostas. Explique o que é o sistema de posicionamento global, como ele funciona. O GPS, sistema de satélites, né, que emitem radiação e identificam as coordenadas geográficas de qualquer ponto do planeta. Né? Geralmente, no mínimo, você vai ter 3 satélites, né, enviando a radiação, né, um sinal que vai bater e voltar em você, né, o ponto no sinal que está originando, e vai achar a latitude e a longitude desse ponto, um sistema de posicionamento global, trabalhando com uma malha de satélites. B. Apresente algumas utilidades do sistema de posicionamento global. Hoje o GPS está na nossa vida o tempo inteiro, né? No deslocamento diário, no trânsito, numa excursão, numa expedição, indo para o trabalho.
né? O GPS é muito útil para aplicativos de corrida, de transporte. O GPS tem infinitas possibilidades de uso. C. De que forma a internet contribuiu para a popularização dos mapas? Aquilo que eu comentei lá na primeira aula, né? Hoje a cartografia ela é algo constante na vida cotidiana de todo mundo, né? Antes a cartografia era algo restrito à escola, quem mexia com mapas, hoje não. Todo mundo tem um contato diário com a cartografia graças à internet, aplicativos, etc. E a última, que cuidado devemos ter ao consultar mapas de internet? É aquilo que eu já expliquei. A gente às vezes acaba consultando mapas, GPS que mandam em rotas erradas, levam a gente em lugares perigosos, né, violentos. Então tem que sempre ter muito filtro com informações que a gente extrai da internet. Beleza? Gente, fechamos então tudo sobre o volume 1, fizemos essa correção. Vai ter um último formulário valendo nota em cima do que a gente viu nessa aula. Ele vai estar online no link da descrição desse vídeo. Fechem ele, façam ele, que ele é o último que vale nota, para eu poder fechar a média do primeiro bimestre de vocês. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.